Uma mulher joga o corpo do pai no lixo. Um menino cresce sem saber o que é o mundo real. Uma criança é acusada de assassinato. Isso é ficção, mas e se não fosse? Eu venho trazer para vocês umas reflexões do que eu achei sobre A Estranha Sally Diamond, da Liz Nugget. Um livro muito bom, mas foi um livro bem profundo, com algumas coisas desconfortáveis que eu tive que ler, mas também que me fez muito refletir, que me fez pensar em várias outras situações semelhantes ao caso da Sally Diamond. A resenha de hoje não vai ser nem vai ser bem uma resenha, vai muito além. Eu vou falar para você o que eu achei desse livro, mas também eu venho trazer um apanhado de coisas, de fatos, de histórias, de curiosidades, fatos reais, algumas coisas, alguns assuntos semelhantes em séries, em filmes, em outros livros também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você fica aqui até o final que tem bastante coisa. E se você não é inscrito no canal, meu nome é Richard, seja bem-vindo aqui. Temos vários conteúdos, a maioria sobre suspense, terror, mistério. E também aos domingos, aqui no canal temos vlogs, que aí eu compartilho mais a minha rotina, as minhas leituras. Se você gosta desse conteúdo, você também vai ser muito bem-vindo. Bom, gente, vamos lá. Esse microfone eu tenho que ajeitar, porque parece que ele esconde minha cara, né? Mas acho que tá melhor assim. Bom, vamos lá. A Estranha Sally Diamond, eu já falei bastante dela, falei bastante desse livro aqui, eu panfletei bastante nos vlogs, também falei muitos meus stories no Instagram. Eu acho que eu fiz até um post, se eu não me engano, mas é porque, gente, quando eu gosto muito de um livro, eu panfleto mesmo. Quando o livro ele me pega do início ao fim e me marca, e eu fico pensando muito sobre a leitura, eu vou falar para ele dele o tempo inteiro para um monte de gente. Então, o pessoal que acompanha aqui no canal já sabe que é assim. Mas, então, vamos lá. Aqui, primeiro, é uma história irlandesa, de uma autora irlandesa. A gente vai acompanhar aqui essa história neste país da personagem Sally Diamond, que é uma irlandesa. A história já começa da própria Sally, ela pegando o corpo do pai dela, queimando e jogando os restos mortais no lixo. É assim que começa a história, o que é muito curioso, estranho e assustador, né? Mas, logo no início, a gente também vai vendo que a Célia, ela fez nada mais, nada menos do que o que o pai dela pediu numa conversa que ela teve ali. E que o pai dela já estava meio sabendo que ia morrer a qualquer momento. E aí ele fala pra ela: filha, quando eu morrer, você não precisa enterrar não, você pega meu corpo e joga no lixo. Mas foi um modo de falar. Só que a Sally, ela tem uma coisa que é pegar tudo ao pé da letra. Ela tem essa dificuldade de entender o que as pessoas estão dizendo. Ela tem uma dificuldade de entender uma ironia, uma brincadeira, e aí ela acaba levando muito a sério. Então, quando o pai dela disse isso pra ela, ela simplesmente aceitou e fez o que o pai dela pediu, né? Só que isso deu muito ruim pra ela, porque o governo entrou atrás dela, a polícia, a vizinhança, todo mundo começou a achar ela muito estranha, todo mundo começou a ficar com certo medo dela, fazer fofoca dela, ela virou notícia no jornal pelo fato dela ter feito isso. E quando as pessoas perguntaram pra ela por que ela fez isso, deu toda aquela confusão na cabeça dela, ela falou: gente, o que aconteceu? Não foi nada demais, eu só fiz o que meu pai pediu. É assim que começa a história da Sally Diamond. Mas aí, quando você vai lendo, você vai entendendo por que ela é assim, você vai voltar no passado, entender porque tudo que ela passou, todas as situações que ela passou, trouxe uma Sally Diamond de hoje em dia, de 42 anos de idade. Não só isso, mas também a relação dela com o pai adotivo, né? Esse pai aí que fala pra ela jogar o corpo dele no lixo. Ela tem uma relação também com ele, uma relação que ele é um pouco controlador, mas tem vários motivos pra isso. A história deixa tudo muito bem explicado. O que é curioso é que você, cada vez que vai lendo a cada capítulo, uma coisa vai sendo descoberta, tanto pra gente como pra Sally, porque depois da morte do pai, ela vai descobrindo muitas coisas sobre o passado dela, sobre o que aconteceu, que ela não sabia. E isso tem muito a ver com a parte que ela viveu também em isolamento, não só com o pai dela, como em outros momentos que ela viveu também no passado, com dificuldade, assim, dificuldade não, ela foi privada de ter contato social com vários tipos de pessoas, com o mundo externo, com as coisas, e isso trouxe muita dificuldade para ela na vida adulta. Isso levou ali para a vida adulta para ela. É uma pessoa que nunca teve terapia, nunca teve uma ajuda e nunca sentiu que aquilo era
diferente, estranho e que precisava de atenção e cuidado. Ela só descobre isso tempo depois, porque as coisas começam a degringolar depois dessa morte do pai dela. E isso, minha gente, muitas coisas aconteceram com ela que eu li, que eu fiquei assimilando com outros casos que realmente aconteceram, que acontecem hoje em dia e talvez a gente não sabe. Essas coisas que eu tô falando são todo o passado macabro da Sally Diamond. E o que eu gostei muito é que, além das páginas serem muito tranquilas de ler, muito fáceis, não é aquele livro para você ficar refletindo, tá? Esse livro aqui, gente, não é aquele livro que você tem que ficar matutando, refletindo, com aquela leitura difícil, de jeito nenhum. É um livro que você lê muito rápido mesmo, mas que traz um assunto realmente que pode ser discutido, é um assunto que pode ser trabalhado, que pode ser debatido, porque o que aconteceu com ela acontece com muitas pessoas e já aconteceu também. Então me fez pensar muito em questões sobre como as pessoas, como nós somos moldados de acordo com a criação, porque tudo vem da infância. A gente sabe disso, a psicologia também explica isso, de que muitas coisas vêm da infância, ou parte do que a gente é, parte das coisas que acontecem com a gente, as nossas decisões, os nossos comportamentos, as nossas opiniões, são provindas de uma criação, de um meio que você viveu ali, independente de onde seja. Seja o seu meio familiar, com pai e mãe, seja um ambiente, muitos amigos de muito tempo, viver com a avó, viver com os tios, de pessoas que convivem, que crescem, né, em abrigos, enfim, todo lugar molda a gente de alguma forma e com o tempo, né, quando a gente vai ficando mais velho, se isso é desestruturado, se isso é trabalhado, acontece de forma meio desconexa, algum problema a gente vai ter no futuro. Todos nós passamos por alguma situação na infância. Raras são as pessoas que vão dizer pra você: "Ah, eu não lembro de nenhuma lembrança ruim. Eu não tive trauma nenhum na vida". Eu nunca conheci ninguém que disse pra mim: "Nunca tive trauma na vida". E aí me trouxe várias outras histórias que eu conheço, histórias do mundo real, de livros também, de séries, e aí eu venho trazer algumas pra vocês também. Eu tô falando isso agora, eu trouxe um leve resumo aqui da Estranha Sally Diamond, porque a partir de agora também eu vou trazer esses casos, eu vou trazer essas curiosidades, mas em algum momento eu vou soltar alguma informação de A Estranha Sally Diamond. Então, se você é muito cuidadoso com spoilers, se você se preocupa muito com pequenos spoilers, não vou dar spoilers profundos, é melhor você assistir esse vídeo depois de ler esse livro. Se você já leu, você fica até o final, porque isso aqui só vai engrandecer a sua leitura. Se você não se importa, quer saber de curiosidades, quer saber o que eu venho trazer para você, pode ficar até o final, mas o recado foi dado. Mas enfim, como eu tava dizendo, gente, a Sally é uma personagem muito desconectada das outras pessoas, totalmente diferente. Não consegue fazer muitas amizades, não consegue entender o que as pessoas dizem de verdade. Isso atrapalha muito ela, mas ela tem um jeito engraçado e eu achei interessante que a autora ela foi muito cuidadosa com a criação da personagem da Sally, porque embora a Sally seja uma pessoa muito problemática, você acaba se compadecendo dela, você acaba torcendo pela vida dela, e mesmo ela sendo uma pessoa muito complicada e problemática, mesmo ela tendo feito isso com o pai dela. Mas ela, como eu falei, tem todos os motivos. E você vai vendo isso depois ali que o pai dela morre, ele deixa 3 cartas para ela. E aí cada carta é numa semana que ela precisa abrir, que é o recado que o pai dela dá. Então, depois da morte do pai dela, depois do funeral, ela abre a primeira carta e aí vem a primeira bomba que ela fica sabendo. Não vou contar aqui, mas se você já leu, se você já leu esse livro, você já sabe o que eu tô falando. Aí vem a primeira bomba, ela fica chocada. Aí ela procura uma pessoa, uma vizinha que já sabia dessa história. E aí, enfim, essa vizinha ajuda muito ela porque já conhecia os pais dela, adotivos, né? Depois de um tempo, vem aí a segunda carta que ela lê, que é uma segunda bomba, e a terceira carta, que é uma terceira bomba. Nisso tudo, ela precisando se resolver com a questão da polícia e os vizinhos. E aí, com essas cartas, você acaba assimilando algumas coisas e entendendo por que ela assim, por causa de um passado extremamente traumatizante que ela viveu.
um momento, uma época de isolamento desde criança, desde que nasceu. Depois ela vive ali, depois que ela vai morar com os pais adotivos, que são cientistas, ela ainda vive sob o controle dos pais por conta do passado dela. Mas esse passado anterior desses pais adotivos fizeram com que ela não tivesse conexão com outros seres humanos, que ela não tivesse acesso a coisas comuns e básicas que todo mundo. Ela foi descoberta pouco antes ali dos 10 anos de idade, porque ela vivia em isolamento. A pessoa que causou esse isolamento com ela deixou muitas sequelas na cabeça dela, e ainda assim a gente vê que ela busca por saber o que foi que aconteceu. Aí eu fico pensando se é com a gente, né? Se a gente sofre trauma e aí é meio que abandonado ou tem um passado que a gente nunca soube e descobriu depois da vida adulta? Será que você aí ia procurar saber? Será que você ia querer saber exatamente o que aconteceu com a sua vida no passado, mesmo essa vida tendo sido ruim e cruel e te causado traumas? Enfim, pra ela é mais ou menos isso. Eu não sei, se fosse algo que fosse muito ruim, cruel, contra mim, eu não ia querer saber de jeito nenhum. Sei lá, eu hoje não ia querer saber. Mas ela foi o contrário. Depois você descobre ali que a família dela, né, existem outras pessoas que sofrem essa questão de isolamento. E aí vem em momentos assim, o livro ele vai trazer a vida da Sally, e também vai trazendo o passado e também vai trazendo ali um outro personagem da família dela, que você vai conhecer o outro lado do que ela passava, de como que era, como que tudo acontecia ali naquele isolamento. Existem cenas que são realmente gatilhos, são cenas pesadas, cenas complicadas que para algumas pessoas ali é intragável, mas a gente não pode esquecer e tirar isso de ideia de cogitação que isso não existe. Toda essa história da Sally Diamond, eu acredito que a Liz Nugget, ela já pensou ou se inspirou em casos reais, né? A gente sabe aí que pouco tempo atrás, não são muitos anos, mas a gente teve o caso da Elizabeth Fritzl. Eu não sei se você conhece, mas esse caso aí reverberou bastante, inclusive até nos últimos anos por conta de julgamentos. Esse caso terminou em 2008, mas ela ficou 24 anos trancada no porão de casa pelo próprio pai por esse tempo inteiro, gente. 24 anos é uma vida mesmo. Quando ela foi levada, ela só tinha 8 anos, pra você ter uma noção. De 8 anos, a partir de 8 anos, você viver 24 trancada, sem contato nenhum com o mundo lá fora, é uma coisa extremamente cruel. E isso aconteceu mesmo lá na Áustria. É assim, você acha que para por aí, se você não conhece a história, tem mais. Ela, por ela ter ficado ali, né, trancada pelo próprio pai, 24 anos, ela acabou tendo 7 filhos com o pai dela. Pois é. Aí 2, ele tirou do porão e foi viver na casa. Ele meio que adotou, levou pra casa como se fosse uma adoção, mas eram filhos deles. Gente, eu não consigo entender como é possível 24 anos debaixo do porão da casa dele e ele e a esposa dele, né, nunca terem reparado isso. Isso é uma coisa muito bizarra. Mas se você for olhar, depois eu vi fotos aí, foi um negócio meio que quase que cavucado ali embaixo da casa. Mas aí a história, ela só foi descoberta depois que uma das crianças ali adoeceu e foi preciso de um médico. Até pouco tempo atrás eu vi algo no jornal relacionado a isso. E isso é, tipo, um caso que não tem tantos anos atrás, sabe? E é extremamente assustador. Só que tem outro caso também na Áustria, no mesmo país, que é da Natasha Campos, que é muito perto da mesma data da Elizabeth Fritzl. A Elizabeth Fritzl foi descoberta em 2008 e essa Natasha foi em 2006, 2 anos antes aí que foi descoberta. E ela foi sequestrada pelo pai quando tinha 10 anos de idade, aí só com 18 anos que ela foi descoberta. Ela vivia dentro de um cômodo ali, trancada, isolada do mundo. Daí ela conseguiu fugir, ela conseguiu criar uma nova identidade, né? E hoje em dia ela até gravou, ela até escreveu um livro, teve uma série também que ela conta, e ela passou por várias entrevistas também contando aí o que foi que aconteceu com ela, toda a situação. Inclusive, se você gosta, se eu não me engano, esse filme tá na Netflix. Tem outros casos muito mais antigos também. Tem as histórias dos meninos lobos. Eu não sei se você já ouviu falar.
1800 foi encontrado um menino, um rapaz chamado Victor Aveiro, lá na França. Teria vivido por anos na floresta com os animais. E tem as duas irmãs indianas, que é a Mala e Kamala, que viveram junto com lobos durante muitos anos lá na Índia. Tem muitas matérias por aí na internet que você deve encontrar mostrando mais detalhes sobre isso, a consequência delas terem vivido dessa maneira. Não só essas meninas, como a Natasha Campos, a Elizabeth Fritzl, todas as consequências que viveram por ter ficado muitos anos não só em isolamento, mas vivendo em opressão, passando por situações muito complicadas, né, de violências aí pelos pais, enfim. Já essas histórias mais antigas, né, como da Mala e Kamala e do Victor Aveiro, que são mais de 100 anos atrás, embora muita gente fala que isso não é verdade, que isso é alguma história, mas ainda assim isso também marcou muito uma época sobre a socialização, a linguagem e o comportamento humano entre crianças isoladas. Um grande exemplo também que a gente tem é no livro Senhor das Moscas, que eu já falei aqui no canal, tem uma resenha aqui também de crianças, um grupo de crianças que um avião cai e só ficam meninos, só sobrevivem meninos, crianças isolados numa ilha, e aí eles criam uma própria sociedade ali de forma bem estranha, cruel, aí mostra realmente do que o ser humano é capaz de fazer. Então tem mais essa história aí, agora partindo já para a ficção, já contei esses casos reais. O Senhor das Moscas é um desses, inclusive vale a pena a leitura, tem o filme também. E falando do filme, tem o Quarto de Jack, que foi meio que baseado aí nessa história da Elizabeth Fritzl. Eu lembro quando eu assisti, eu fiquei tão comovido, principalmente no final, e com a parte que eles são libertos, que eles vão conhecer o mundo lá fora. Ele fica impressionado, porque na cabecinha dele, eu acho que a própria mãe também ajudava ele a entender isso, de que o mundo era ali onde eles viviam, dentro daquele quartinho. E por outro lado, a história da mãe é outra que você fica com muita pena, porque ela tem que lidar com várias questões ali de socialização com outras pessoas e fica assimilando o que ela viveu trancafiada por anos ali naquele quarto, o que é um pouco diferente na história de Precisamos Falar sobre Kevin. Esse livro também tem filme, já vai contar a história de um menino ali que tem uns comportamentos muito esquisitos. E aí na adolescência ele acaba cometendo vários assassinatos, na verdade, e você acompanha a história dele. E aí a gente fica naquela pergunta, ele nasceu assim ou ele foi resultado do ambiente no qual ele vivia? E aí sobre a Sally Diamond sempre vem aquela dúvida também, será que ela é uma mulher perigosa ou ela só é uma pessoa marcada pelo que viveu? Isso sempre me vinha à mente quando eu tava lendo esse livro. Aí eu puxo um gancho também até para essa série que tá agora, uma grande febre que muitas pessoas estão assistindo, que é a Adolescência, a série da Netflix, que ali já vai contar também uma outra história diferente, mas o que vai fazer a gente pensar muito sobre convivência, não só, eu sei que a série Adolescência fala muito sobre machismo, misoginia, fala muito sobre comportamentos esquisitos na internet, mas também a gente pensa, eu pelo menos quando eu assisti a série, eu fiquei pensando muito sobre o meio em que ele viveu. Foi como eu falei no início do vídeo que a gente é meio que moldado pelo meio que a gente vive, a gente sabe disso. E o caso dele, você fica o tempo inteiro tentando entender o que foi que levou ele a fazer aquilo. Porque é um garoto de 13 anos acusado de assassinar a colega de sala dele. E aí os episódios ali vão levando a gente pra escola, vai conhecendo um pouco a escola, onde o menino vivia, o meio que ele vivia, os colegas. Aí você começa a tentar entender várias situações familiares, o meio que ele vivia dentro da escola também. A série faz a gente pensar muito sobre isso, sobre essa questão, esse impacto familiar e também a questão das mídias sociais. Vendo essa série e lendo o livro da estranha Sally Diamond, eu fiquei muito assim, foi muito semelhante, porque tinha hora que você não sabe se você compreende o personagem, se você fica com pena, ou se você julga ele, se você acha que é uma criatura cruel, ou se é uma pessoa ingênua, ou é vítima do que está acontecendo. E agora, me conta você aí nos comentários, se você já leu esse livro, o que você acha sobre isso? Ou se você já conhecia esses casos que eu mencionei aqui. Ou se você conhece outro, alguma curiosidade, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai continuar conversando. Bom, esse foi mais um vídeo mais completinho de curiosidades. Se você gosta de curiosidades, tem vários vídeos aqui no canal
Vou deixar a playlist, o link da playlist aqui embaixo na descrição do vídeo, para você aí dar uma olhada, que às vezes vai que você gosta, tem várias outras curiosidades que eu trago. Se você gostou desse conteúdo, você comenta também, coloca aí se você acha que eu devo fazer mais, que eu vou trazer mais aqui para você, beleza? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!